sou a Alana, trabalhadora da Casa do Caminho, há alguns anos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, convite da Casa do Caminho e o projeto Girassol mais uma vez. Nosso tema de hoje é a cura pelo passe magnético. Hoje não é uma palestra, nós vamos estudar, porque palestra é só palestrante sabe, não é verdade. Vocês estavam há pouco estudando, não é assim? Então vamos estudar hoje, tá? E eu queria fazer uma pergunta de início. O que é um passe? Alguém sabe me responder? Pode responder, gente. Fala um pouquinho mais. Como? Transfusão de energia. Perfeito. Vamos lá. Segundo Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, o passe é uma transfusão, como se fosse uma transfusão de sangue. Ele vai renovar nossas forças físicas e psíquicas. Então, é uma transfusão de energias, né? Ela vai diferenciar a parte orgânica, que nós vamos tirar de uma fonte ilimitada, e os elementos psíquicos de uma fonte ilimitada, que são os nossos irmãos espirituais que nos renovam com essas forças. Tá? E aí eu pergunto aqui, alguém sabe sobre o fluido vital? A gente conversou na palestra passada. Quem estava aqui sabe que o passe, a gente consegue ter essas energias através do fluido vital, que vem do fluido universal, que move tudo aqui no plano terreno e no plano espiritual. E eu queria também saber, gente, qual a finalidade do passe, porque todo mundo toma passe. Algumas pessoas não são espíritas, mas vêm nas casas espíritas tomar um passe. E por que tomar um passe? Qual a finalidade então do passe? Proteção. Muito bom. Outra coisa. Isso, dona minha cura. O que mais, gente? Qual a finalidade de tomar o passe? Quando vocês vêm aqui para a Casa do Caminho, para a casa que nós estamos, né? Qual a finalidade que vocês vêm tomar o passe? Assistiu a palestra? Tem gente que não toma o passe, tá, gente? Termina a palestra e vai embora. Quem toma o passe é o que para você? Do que aquela energia que você está recebendo lá naquela sala? É um alimento espiritual. Como? É um alimento espiritual. Pronto, excelente, né? Então a gente teve alguns exemplos aqui dos nossos colegas, para a gente saber qual a finalidade do passe. O passe ele é muito amplo, gente. Ele tem uma finalidade gigantesca, tá? Ele tem a finalidade de auxiliar na recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Ele vai reequilibrar nossas células, olha só, as nossas células do corpo físico, atrás bem e a parte da medicina. Ele vai, como a dona Lê falou, tem a cura dos nossos tecidos, seja qual for, promove a harmonia no funcionamento, como ela falou, uma proteção para que a gente saia mais harmônico, leve essa boa energia para casa. E também ela vai nos ajudar na parte neurológica, para que a gente se mantenha sã. Não que a gente não passe a enlouquecer, não. Mas é uma coisa para que a gente vá se equilibrando aos poucos. O passe, se você observar, às vezes você entra bem eufórico, quando sai naquela paz. Então ali você tomou um equilíbrio. Isso é muito importante, por isso quando a gente toma o passe, a gente também necessita daquela concentração, uma oração breve, para que a gente receba de bom grado, tá? E assim, o passe, a gente vai falar bem bastante sobre o passe hoje, tá, gente? Para que vocês entendam até a gente chegar aqui no resultado final. O passe, ele é transmitido como? Vocês que tomam passe. Quando vocês vão lá para aquela sala, é transmitido como esse passe? Ótimo, pelas mãos, pela imposição das mãos, né? Mas a gente pode também transmitir o passe de outra forma? Que forma? Lá. 3, 2... Pensamento, o que mais? Sopro. Quem falou sopro aí pra eu ver? Eita, menina, lá atrás tá show, viu? Olha só o sopro, gente. Um simples sopro. Você pode ajudar um irmão, né? Obrigada, tá? E a gente tem mais, viu, gente? Além de ser transmitido pelas mãos, pelo sopro, pelo olhar, tá? Eu queria dizer para vocês que do jeito que a gente emana essas boas energias através dessas formas, pelas mãos, pelo olhar, pelo sopro, pelo pensamento,
bom grado, a gente também transmite coisas ruins. Tá? Então, às vezes, a gente olha para aquele colega, não olha tão de bom grado, ele também está recebendo aquela energia. Tá? Então, a gente tanto dá bom como dá ruim. Então, é importante a gente ter essa consciência. E aí, a gente também, para transmitir o passe, a gente precisa de uma vontade. Eu falei há pouco que a gente tem a vontade de receber, a prece, né? Mas uma prece rapidinho para a gente receber de bom grado. Mas e essa vontade? Ela parte só de quem recebe, do receptor, ou ela também tem que partir do doador? Os dois, né? Na Revista Espírita de 1865, página 251, item 10, ele diz o seguinte: a vontade do médium é eficaz para imprimir um fluido espiritual, uma boa direção e uma energia de amor. Né? Então a gente entendeu aí o que é o passe, qual a finalidade e como ele é transmitido, não é assim? E agora a gente vai diferenciar o passe espiritual e o passe magnético. São coisas bem diferentes, tá? Primeiro, o passe espiritual, ele é um fenômeno mediúnico. Ele precisa do médium, ele precisa do benfeitor e ele precisa da vontade. Lembra da vontade da Revista Espírita, né? 3 coisas. Eu, doadora, né? Mas você aqui da frente que está recebendo precisa de mais alguma coisa. Alguém sabe? Ela está com dor de cabeça fortíssima. Dia 3 dias, dor de cabeça. Ela veio aqui, eu estou de bom grado, porque eu sou média, tem um benfeitor comigo e eu tenho a vontade de ajudá-la. Para que ela saia sem dor de cabeça. O que precisa? Fé. Como? Fé, mas uma outra coisa. Também, tem outra coisa, a palavra-chave que Kardec usa muito. Merecimento. Exatamente. Então, às vezes a gente tem um alívio, mas para sair sem a dor, a gente tem que ter merecimento. Né? Então, o merecimento, ele é altamente importante, segundo o livro dos Espíritos, para que tenha um efeito satisfatório. Já no passe magnético, não. Ele é um efeito físico, ele vai agir na nossa parte orgânica. Então, eu não preciso ter médio e não preciso de merecimento. Eu preciso ter a boa vontade de transmitir aquele fluido para aquela pessoa. É um efeito físico. Não temos aqui nada mediúnico, tá, gente? Qualquer pessoa pode transmitir. Qualquer pessoa pode transmitir. A gente vai entender um pouquinho mais lá na frente, tá? Já que o passe magnético, como ela perguntou, qualquer pessoa pode dar, certo? Porque ele vai atingir um amplo. O passe espiritual, que é um passe, aqui na Casa Espiritual, o passe místico, né? O passe espiritual, ele vai estar localizado na cabeça dela, que está com dor de cabeça. Intuitivamente, a gente recebe. Vou trabalhar mais essa região. Como a gente sabe? Não sabe, né? Só intuir. Ela não vai dizer porque isso é antiético, a gente está sendo invasivo na privacidade dela, às vezes é um assunto que a pessoa não quer nem comentar. Então, intuitivamente, os benfeitores dizem, olha, trabalhe mais essa parte. Mas você já está ali, entendeu? E no passe magnético, não, você vai trabalhar um todo. Ele é uma amplitude, tá? E aí ele é também sistemático. O que acontece? A gente não pode esquecer que as casas espíritas atualmente, elas trabalham com esse passe místico. Ela tem um médio, ela tem a vontade, ela tem um benfeitor e tem a parte magnética. Tá? Os benfeitores trabalham muito bem isso, para que a gente possa doar cada vez mais os frutos, né, para os nossos irmãos. E eu tenho uma outra, hoje eu estou cheio de perguntas, gente, estou horrível. Eu gosto de perguntar. E quem foi o maior magnetizador de todos os tempos? NASA. Olhou para baixo, é assim, né? Olhar para baixo, não. Quem foi o maior magnetizador de todos os tempos? Perfeito, olha aí, já vai ser olhou para o lado, mas dava ali, viu? Uma vez, Jesus estava na multidão e disse: saiu virtude de mim. E logo uma mulher se apresentou e disse: sou eu, Jesus. Sabia que ao tocar na tua túnica, eu me curaria. Jesus observou com muito amor e disse: antes, ela falou: Senhor, eu tinha uma hemorragia há 10 anos. Não tenho mais nada.
Ele diz: filha, tenha bom ânimo, quem te curou foi tua fé. Aí Mateus capítulo 9, versículo 22. Olha a importância lá do nosso amigo que citou a fé. Né? Não foi só, claro, evidentemente que Cristo era magnetizador, mas não foi só porque ela tocou num pedaço de pano. Ela teve fé que ao tocar a roupa de Cristo, ela seria curada. E ela, com certeza, teve merecimento, né, gente? Ninguém também é curado do nada. Né? E aí, como Jesus, né, vale ressaltar, ele curava pela imposição das mãos. Nós temos muitos relatos bíblicos, né, na Bíblia, que é maior, nosso evangelho é um pouco mais resumido, mas a Bíblia completa tem diversas passagens de Jesus curando pela imposição das mãos. E eu acho que a maioria deve ter assistido aqui o filme de André Luiz, né, Nosso Lar, que mostra aquele irmão no exato momento que André Luiz já foi resgatado, ele está naquele quarto, né, altamente moderno, a gente, né, coitados de nós lá no SUS, né, sabendo o que é quarto, sabendo os corredores. E aí todo lá, mas o que acontece? Ele não tomou remédio, não tinha um antibiótico, não tinha lá uma ampicilina, ele teve imposição das mãos para curar. Né? Então é importante a gente lembrar, quem não assistiu, assista, vale muito a pena. Quem não puder assistir, ler o livro, a gente tem aqui na nossa biblioteca, tá bom? Funciona na semana. E aqui, gente, no livro dos Espíritos, a pergunta 556, fala o seguinte: algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? Aí vem a resposta dos nossos irmãos. Quando se juntam a pureza dos sentimentos e o desejo de fazer o bem, a força magnética pode curar. Porque quando isso acontece, os bons espíritos sempre vêm ao auxílio daqueles que são portadores dessa qualidade. Aí a gente entra lá no nosso livro dos médios. Quem me conhece sabe que eu sou fanática por Kardec. Tá? Por quê? Nós temos ótimos autores, irmãos de luz que transmitem mensagens belíssimas e de crescimento, mas nossa base é Kardec. É importante que as nossas dúvidas sejam sanadas nas obras básicas, tá? Então vamos lá, o livro dos médios, questão 175, que fala sobre os médios curadores. A gente viu o livro dos Espíritos, agora a gente está no livro dos médios, que ele diz o seguinte: diremos apenas que esse tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que podem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem a ajuda de nenhuma medicação. Certamente dirão que isso é apenas magnetismo. O passe magnético ele requer uma aplicação contínua e regular. Na mediunidade de cura, as coisas são completamente diferentes. Qualquer pessoa pode dar o passe desde que saiba agir corretamente. Sua resposta. Bom, mas quem possui a faculdade de cura é espontâneo. Quantos irmãos nós temos aí nos interiores que não tem nem água, nem não tem nada? Só interior. E curam. Eles não têm estudo. Eles não sabem Kardec. Eles não sabem nem o que é magnetismo. Poucos conseguem ter a palavra de Cristo, porque eles não sabem ler. E curam. São verdadeiros irmãos aí da caridade. Então é espontâneo. A gente tem as pessoas, como ela perguntou, qualquer pessoa pode se curar, diante que age corretamente, ele tem todo um aparato para que você haja. E tem os nossos irmãos que nasceram com esse dom. Por que nasceram com esse dom tão bonito? Débito, né? Ia caindo aqui, ó, toda cheia de débito também aqui. Toda parcelada, menina. Débito, tá, gente? Mas não é porque foi uma pessoa ruim, para a pessoa também chegar a esse ponto, ela também teve merecimento. É uma prova muito difícil, muito bonita, mas requer também muito estudo do lado de lá. Então também é uma pessoa merecedora, tá? A gente pode só olhar o ruim das coisas não, porque todo mundo tem, senão não estaríamos aqui. Tá? Aí vamos lá. O que eu quero que vocês percebam é a diferença de um para o outro, tá? Para que a gente entre em outros assuntos mais. Vamos lá. No caso de um curador, a gente vai chamar esse nome porque eles não sabem nem que são médicos. Utiliza apenas a imposição das mãos para tratar um doente. Esse processo pode ser considerado mediúnico, posto que não há animação direta.
E todo o processo ocorre pela atuação do curador. Como falei, esse processo também ocorre por não médicos. Em março de 2018, o SUS integra a imposição das mãos, chamada como práticas integrativas, que são também consideradas complementos aos tratamentos médicos tradicionais. Atualmente, gente, o Brasil ele é o país que está em primeiro lugar nessas chamadas práticas integrativas. Tá? Ele possui mais de 20 gratuito tratamentos como a imposição das mãos. No que saiu da Secretaria de Saúde, diz que ainda não foi comprovado que a imposição das mãos de fato pode curar. Isso é um fato errôneo. Nos Estados Unidos, há muito tempo, um cientista, num programa desses como a Oprah, ele vai questionar um médico, ele diz que não existe. Depois, se não existe, você não é cientista, prove. Prove. Você não é cientista, prove. Ele foi lá trabalhar, pegou os ratinhos dele, botou medicamento, botou em posição das mãos, botou isso, botou aquilo, semanas. Aí os ratinhos morrendo, o outro melhorava um pouquinho. Aí ele, não pode. Eu vou derrubar a tese desse médico, que é um médico muito famoso nos Estados Unidos. Vou derrubar. Vou chamar pessoas agora. Ele não estava treino, chamou pessoas, fez todo o processo dos animais, ele fez nas pessoas. E as pessoas se curaram. Tá? Ele é pago, tá, gente? Para pessoas se mutilar para participar dessas coisas. É um trabalho, né, gente? Então não tem direito de seguir o que quer. Então as pessoas se cortavam, né, higienicamente com o profissional, para abrir uma ferida, para que ele pudesse observar durante semanas o que acontecia. Quem tomava antibiótico, quem tomava o passe antibiótico, era assim, tá? Infelizmente, ele não conseguiu derrubar a tese do médico. Então, foi comprovado cientificamente por várias universidades que, de fato, existe a cura através da imposição das mãos. Tá? E depois, outro cientista fez a mesma coisa com mais rigor e comprovado mais uma vez. Tá? Então, veja só, gente, quantas pessoas hoje são ajudadas através desse processo? Uma pessoa de bom senso, na época, não me recordo aqui, eu não sou péssima de nome, gente, então não vou me recordar nunca do ministro da Saúde que integrou. Foram 5 a 8 anos, se eu não me engano, a tentativa de colocar dentro do sistema. Porque o rei que já tinha, mas a imposição das mãos não, são coisas bem diferentes. Tá? E aí veio a cromoterapia e diversas outras, tá? Até o cheiro, tá, gente? Você vê, né? É bacana você ajudar as pessoas não usando uma medicação. E também vale ressaltar, é um complemento, não é para deixar de tomar medicação. Quantos irmãos a gente recebe aqui em tratamento que sabe, eu vou me curar aqui só que nessa prece, não é assim não. Nós temos 2 corpos, físico e espiritual. Vamos cuidar dos 2, não só de um. Tá? E aqui, o que eu quero dizer para vocês é que hoje existem 80 países trabalhando com a imposição das mãos. Inclusive países que não têm a cultura que a gente tem e que conseguiram colocar. Tá? Muita gente aí se curando com a ajuda também da imposição das mãos. E aqui na Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec, ele fala a respeito da mediunidade de cura, para que a gente pudesse entender justamente essas diferenças que viessem futuramente, né? Porque no SUS, gente, não tem médico, são os enfermeiros, são pessoas que trabalham como voluntários, que se candidatam, eles passam por todo um processo de aprendizado, de como fazer a imposição das mãos, como eles trabalharem mais aquela localidade que tem a doença. Lembre-se que o passe magnético ele vai em todo. Ele vai melhorar todas as células, não só aquela específica. Então, tem todo um treinamento, eles são treinados. É diferente daquele lá do irmão que tem a mediunidade de cura, tá? E aí, Kardec faz justamente essa diferença entre o magnetizador, propriamente dito, e o médico curador. Que o primeiro magnetizador, ele magnetiza com o seu fluido pessoal. E o segundo,
com o fluido dos espíritos, o qual serve de condutor. Nós, como médios, servimos de condutor com essas energias espirituais. O magnetismo, produzido pelo fluido do homem, é o magnetismo humano. Somente nós encarnados possuímos essa qualidade. Nossos irmãos lá do outro lado, eles não têm essa magnetização que a gente possui, tá? Por isso que os benfeitores precisam do nosso ectoplasma para agir mais rapidamente em certas doenças. E aí, né, que vem e o outro provém do fluido dos espíritos, né, que é o magnetismo espiritual. Eu gostaria de saber se vocês estão entendendo aí a diferença, tá? Como eu falei hoje na palestra, é um estudo, para que a gente vai, às vezes, conhecer outra casa, às vezes tem um parente doente, a gente quer ajudar. Mas eu não sou médico. E agora, meu Deus, eu vou ter que. Estou nos Estados Unidos, como é que eu vou? Dos Estados Unidos para casa do caminho. Aí a gente lembra que a nossa vontade, acima de tudo, a gente também pode ajudar a curar. Não precisa a gente se desesperar. Manter a calma, como disse Jesus no nosso Evangelho, ter fé nele, fé no nosso Pai primeiramente, a gente conduz essas boas energias através do pensamento e os benfeitores até chegam, mesmo distante, para nos ajudar, tá? Não esqueçam disso. E aí, vamos lá de novo a pergunta dela. Qualquer pessoa pode dar o passe? E aí, gente, ela fala uma pouca aí, até que na revista Espírita. Qualquer pessoa pode dar o passe? Pode, né, Maria? Maria lá atrás ali concordando, gente. Então, para que a gente possa dar o passe, eu falei há pouco, precisa de vontade, bom sentimento, uma preparaçãozinha que é a prece. A gente não pode esquecer da prece, tá? E assim, hoje eu gritei, eu vou morrer de gripe. Posso nem levantar, porque assim, o cearense mudou o tempo, morreu. Aí eu tô gripada, meu Deus, hoje é meu dia aqui na casa, eu não vou dar o passe, como é que eu vou fazer? Eu vou dar o passe gripada? Vou, Nádia, vou. Não, Vânia, por quê que eu não posso dar o passe gripada? Porque você pode transmitir o vírus para a outra pessoa. Perfeitamente, né? A Vânia é estudiosa, tá, gente? É exatamente por isso. Não é porque você está gripado que você vai transmitir energia ruim, não, gente. É porque é um vírus. Imagine só. Sentada, tô lá na Maria, dando passe nela, que aquela vontade de espirro no seu espirro em cima da Maria, gente. Olha que falta de educação. Mas eu dou um passo, eu tenho que estar sempre sem desenho. Nada disso, vamos chegar já lá, falando na gripe, porque é um vírus. Não, o vírus ele é transmissível, né? Por mais que seja uma simples gripe, geralmente vem com essa parte do espirro muito forte. E às vezes não dá para aguentar o ar-condicionado aqui. Todas as salas sem ar-condicionado. Então às vezes o ar-condicionado piora. Então não é bom. Mas se você, numa necessidade, lá, seu filho, por exemplo, precisou, você pode dar. Não vai passar energia ruim. Você permanece com os bons fluidos. Ele reduz um pouco. Porque você está com uma alteração, né, no seu corpo físico. Mas as boas energias ele vai receber da mesma forma. E aí, quem tem câncer pode dar passe? Eu sou extrema aqui, ó, é um pequeno com grande. Quem tem câncer pode dar passe? Estou debilitada, então Eu acho que não. Certo. Mas, quero resposta, meu povo, acordem. Vamos lá. Então, comente aqui mais alto, estou comentando entre si. Diga lá. Sim ou não? Eu tenho câncer. Grave, viu? Não tá grave. Sim, quem mais? Olavo. Eu tenho câncer, posso vir dar passo na casa do caminho? Careca. Não, mas porque tira as energias que você já precisa. Eu vou esticar da ladeira aqui bem muito. Eu tenho câncer, saí da quimioterapia, eu estou bem debilitada, mas meu filho está com a gripe que eu considero mais. Eu vou dar um passeio. Você tem boa vontade. É isso? Olha aí, rapaz, prestando atenção. Gostei, tá certa, Nádia. Olha, gente, o câncer ele não impede nada. Se eu tô gripada e a Nádia tem câncer, o passeio é melhor que o meu. Acredita? Sabe por quê? O câncer ele não desequilibra.
é uma doença kármica. Ele não desequilibra as tuas energias. Por mais que você esteja fraco, debilitado, como ela falou, recém saindo da quimioterapia, você sabe que sai muito debilitado. Mas pode, inclusive é excelente o passe. Tá? Às vezes a gente até tem um preconceito, né? Às vezes um irmão quer ajudar e diz, não, você está precisando mais do que ele. Deixa ele ajudar. Aí pode ser um momento muito importante para ele, mais ainda para você que vai receber aqueles bons frutos. Tá? E aí, o Nádia, com relação à gripe, são doenças infecciosas que alteram a bioenergia. E o câncer ele não altera a bioenergia. Então, por isso, tá? Se vocês tiverem parentes, amigos, deixem ele ajudar. Faz bem para vocês e para quem está doando. E aí eu pergunto, o passe muda? Meu passe é diferente do passe lá do roxinol? É roxinol diferente? Ora, o roxinol é de Deus também, viu, gente? Eu não sei nada. Hein, roxinol? O meu passe é diferente do seu? Quem mais, gente? O que vocês acham? Meu passe é diferente lá do passe da Ana? É não, Ana? Vamos lá, gente. Então eu vou, infelizmente, vou bater de frente. Vou ter que discordar. Viu? O passe ele muda, gente. Porque cada pessoa ela tem o seu ser individual. Então a minha energia é diferente da Maxa, da Vânia, lá da Ana. Nossas energias são diferentes, então o passe muda. Aí se você estiver aqui, a senhora vai tomar uma passa aqui com a Maxa, viu, gente? A Maxa aumentou. Vai pra Maxa. Senta na cadeira lá. Aqui só a gente escuta, viu, gente? Já fala, é brincadeira não. Eu fico lá atrás só observando. Ó, tu vai pra dentro fulano. Aí não sentar a pessoa na frente, tu disse que aí depois. Mas é minha mentira, mãe. É nada, gente. Eu sou passista também. Eu fico lá atrás, porque eu sou passe, é só observando. E aí muda, viu, gente? É por isso que às vezes as pessoas querem tomar passe de determinada pessoa, mas não desqualifica seus colegas, não. Mas tem dias que aquele que dá um passe maravilhoso também não está bem. Aí você hoje fulano foi péssimo. Você vai depois nada de novo. A gente tem que entender que ela fala de tem casa e a gente não vai casar. A gente tem que ir aqui, pelo amor de Deus, tá lá do nosso lado, se balançando nas redes lá daquelas casas bonitas. A gente nunca vai estar zen, porque aqui é um mundo de provas e expiações. Mas a gente tem momentos que estamos bons, harmônicos. Não é só um instrumento, nada disso, e que a gente estudou lá no início, à vontade. Porque mas quem dá o passe pela inglês? E os seus fluidos não passem misto. Tem você, magnetizadora. Não eu não trabalho com magnetização, não, Alana. Não é isso. Magnetizador, eu falo fluido, tá? Então tem o seu corpo orgânico que transmite aquele fluido magnetizador. Tem o benfeitor que está aqui atrás de mim, né? E tem a minha vontade. Mas todo mundo desequilibrada. Bate meu carro e cega aqui na casa do cliente. Você cheguei aqui na casa do cliente cega. Vou dar um passe. A pessoa sai toda quebrada. Qual que o coitado desceu dele? Porque você está com pequeno desequilíbrio. Tá bom? Não é que você viva naquele desequilíbrio. Foi uma situação que ocorreu para que você desequilibrasse emocionalmente. Como a Nádia falou, você é a melhor paciente aqui na casa do caminho. Mas aquele dia aconteceu algo e a pessoa não saiu com legal. Entendeu? Aí você diz assim, ô fulano, dá um passo. E na verdade do passo sou eu hoje. Não faz vergonha, tá, gente? A gente pedir, somos todos amigos e irmãos. É melhor pedir do que a gente passar uma energia que não é tão legal pro colega. Tá? A passista tem que ter consciência, né? Tem. Aqui na Casa do Caminho, sempre no mês de julho, nós temos um curso para passista. Todas as terças-feiras do mês tem um curso, tem um profissional explicando, né? Tem um diálogo da presidência da casa. Então você como a gente falou, lá no SUS eles não são treinados, aqui também. Não é porque a gente tem mediunidade, tem boa vontade, seja o que for, que a gente não vai passar pela orientação não, gente. É muito importante. Por outro lado, eu confio muito nos mentores da Casa do Caminho. Então se eu, Nádia, sou displicente,
Entrei aqui, estava tudo certo, mas comecei a falar da vida alheia ali na recepção, conversando com a Vânia, não que a Vânia não falaria da vida alheia. Aí me desequilibrei. Eu entendo que os mentores da sala de passe, que é a sala, mediunicamente a sala mais bonita do Centro Espírita, eles vão me neutralizar e não vão deixar atingir aquela pessoa que está ali inocente na minha frente. Isso é uma coisa muito simples, mas veja só o exemplo que eu dei de bater um carro brigado no trânsito, a alteração emocional que você teve e falar mal, não que falar mal das outras seja tão legal assim, tá gente? Não é legal. Ninguém quer que fale da sua, você não quer falar da dos outros também. Penso eu, né? Que você não quer para si, você não faz para o outro. Mas aí, Nath, eu concordo plenamente que você está dentro das obras, que em determinado momento a espiritualidade vai ter que agir de uma forma maior, neutraliza, não por completo, porque precisa ainda do fluido magnetizador do homem, para que não transmita aquela coisa lá para o irmão que está recebendo. Mas vai dar bate-trabalho. Vai dar, com certeza, gente. Aí, como ela falou, né, o passista tem que ser consciente, tá? Para que isso não ocorra. Eu falei, peça um passe antes. E se a pessoa estiver bem, está saudável, está se sentindo harmonizada, é importante que mesmo assim tome o passe ou... Não, eu falo pedir o passe, é quando você às vezes não chega tão bem, porque no momento que a gente entra lá na sala, né, que a nossa é bem aqui de frente, nós não entramos de uma vez e vocês já entram em seguida. Nós entramos 10 minutos antes. Nós fazemos uma prece. Alguns grupos leem uma passagem do Evangelho. Tá? Eu falo alguns grupos, gente, porque eu não participo de todos, eu não posso falar porque eu não conheço. Então, alguns grupos fazem a prece do Evangelho, fazem aquela harmonização e naquele momento se pede um passe espiritual. Quem é média de visão, vai, como a Nath disse, uma sala lindíssima. Vai ver todo um aparato. Não, mas eu me refiro a nós, não os que estão... Não, mas o passe é muito bom, né? Se tu tá bem, tu tá show, vai sair daqui 10 anos. Mantém demais. Aí tu vai estar cheia. Tu chega em casa, tu vai distribuir para os teus familiares. Com aquele passe bem simples de alguns minutos, tu pode equilibrar o teu lar. Tá bom? Às vezes a gente não está tão harmônico no nosso lar. Às vezes tem um filho que está lá tirando nota baixa, tirando a gente do sério, né? Aí você leva aquele passe que você tomou aquela boa energia e equilibra o teu lar. Então é importante sim, tá? A gente toma passe só quando está ruim, não. Quando está tem que dar 3 passes. O negócio é equilibrar. Se eu estiver tomando passe, eu posso, por causa de uma filha minha que não está bem em casa, uma pessoa do... Pode. Aí eu posso... Pode. Como a gente falou lá no início, né? A gente pode transmitir essas boas energias em posição das mãos, olhar o seu próprio pensamento. Porque é difícil até algumas pessoas que a gente vê aqui tomar passe para si. Tem gente que vem aqui toda palestra, mas nunca tomou passe para si. Sempre pede para alguém. Né? Pessoas que fazem cirurgias para alguém, né, Vânia? A Vânia é campeã, gente, de ajudar as pessoas aí, e por causa desse coração tão grande. Mas pode sim, tá? Porque os benfeitores, ele levam o teu pensamento. Igual as fichinhas que a gente anota aqui. Né? A gente coloca nome, endereço, tem uma mesa para trabalhar elas, tá? Então, através do pensamento, esses irmãos são ajudados. Tá bom? E aí, vamos adiante, né, para a gente não passar do horário. Vamos falar agora da água. Para a gente finalizar aqui, falar da água fluidificada. E aí, gente? Essa água tem o quê? Vânia, diz o que tem a ver, sorriu tanto e deve beber muita água. Diz Tem tudo, tem remédio para tudo, é só certo. E aí eu posso fluidificar outra coisa, Vânia. Meu filho não toma água. Ou menino. Olha. Eu posso fluidificar Coca-Cola para ele? Não. Ele só toma Coca-Cola. E aí, eu posso fluidificar essa Coca-Cola para esse menino? Posso? Você devia não comprar Coca-Cola para ele, mas pegar a Gente, eu não tenho filhos, tá? Eu não tenho filhos, tá, gente? Eu não aconselho dar refrigerante em idade nenhuma. Não matar as crianças de diabetes, não. Pelo amor de Deus. Mas posso. Eu posso fluidificar o que eu quiser. Dentro das obras diz que eu posso sim fluidificar qualquer coisa. Mas nós utilizamos mais água por ser o melhor condutor energético, por ser gratuito e
não causar alergia a ninguém. Porque eu posso. Aqui a Casa também só frutifica Guaraná. E a Antártica, que é o mais caro mesmo. Tá? Mas aí tem um coleguinha que não pode tomar o açúcar, fica doido, corre para casa quando eu estou abaixo de você. E como é que eu vou fazer o tratamento nesse irmão? Não posso. E a água, como a Fânia disse, são milhões de medicamentos. Eu posso colocar o que for. Eu não, né, gente? Eu coitada de mim. Eu espiritual mesmo. E aquele irmão ele vai sair bem. Ele não vai sair daqui alérgico, nem passando mal, nem nada. Vai sair show. Mas aí eu posso frutificar, porque eu acabei de dizer que não podia, coitada de mim. Posso, né, Nádia? Posso, gente, porque eu também sou magnetizador. Todos nós somos magnetizadores. À vontade, não esqueça. Então, eu na minha casa posso frutificar essa água aqui pro meu cachorro. Não vou matar o meu cachorro, gente. Eu li aí, que tem, viu, gente? Estou falando porque eu li em jornais espíritas que dizendo que se eu frutificar, eu vou matar o meu cachorro. Gozar não passa miserável. Eu dou em todo mundo, mas posso dar no cachorro. Que mato, vou matar. Não tem nada comprovado. Fizeram testes, sabe, gente? Não existe isso. A ciência não comprova. E Kardec diz. Se for para ficar com o espiritual a ciência, fica com a ciência. Porque o espiritismo é uma ciência. Tá? Não é comprovado por nenhum cientista. Não tem obra nenhuma que diga que frutificado para animal, dar passe para animal, ele vai morrer. Pelo contrário. Lembre-se da vontade, da fé que o nosso colega citou lá atrás, e a vontade que os benfeitores também têm que nos ajudar. Então, eu posso frutificar o que eu quiser. A água é o melhor condutor para que a gente, de graça, gente, né? De graça, sim. A tragédia é um pouco cara, mas é de graça. Você pode dar uma garrafinha para o irmão lá fora. Você viu aquele irmão lá na esquina, né? Está doentinho. Você pergunta, meu irmão, você tem fé? Tenho. Você acha que se tomar essa água você se cura? Tenho muita fé. Então magnetiza a água e dê para ele. Pergunte antes, gente. É muito importante você respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Pergunte se ela quer um passe. Não chegue, vou dar um passe aqui lá, vai passar mal, vou dar um passe nela. Não, gente, respeite. Porque se fosse você não quer um passe. Naquele momento você só quer ficar calada. Então respeite, mas você quer um passe? Quero. Aí eu de bom grado, ela de bom grado para receber. Você aceita, lá na casa do Caminho, eles trabalham com água frutificada, você aceita tomar essa água? Você tem fé? Tem. Pois eu vou fazer para você. Tá? É muito importante que a gente respeite isso nos nossos irmãos. Porque a gente quer respeito. Nosso livre-arbítrio tem que ser respeitado. É o que tem no nosso Evangelho. Jesus diz bem, tudo é livre-arbítrio. Então você escolhe qualquer coisa, é seu. Você só dá a palavra dele aqui, meu amor? Essa é uma dúvida. Vamos supor que eu tenho um parente de uma outra religião, de uma religião mais fechada, que não aceita o termo passe, ou eu poderia utilizar o termo oração, uma prece, ou teria que usar a tecnologia correta? Não, de forma alguma. A gente tem que representar as padres, ser evangélico, Não tudo tem bom, como, né, gente? porque no caso A gente, assim, ó, a gente vai ter que ter um bom senso. Então eu falo assim, falar com o nosso irmão evangélico, né? E não acredita muito, eu sei que ele acredita, mas todos eles, né, são muito relutantes, é demônio mesmo. Então vamos lá, meu irmão, você, eu estou aqui com meu coração cheio de amor para lhe ajudar. Você, como meu irmão, na fé em Cristo, você aceita eu fazer uma oração nessa água? Não usei magnetizar a água, porque o correto não é água frutificada, tá, gente? É água magnetizada, tá? Em todas as obras, inclusive muito detalhada nas revistas espíritas. Aí ele disse, pode, eu tenho fé. Aí você faz, você fala, não, eu não acredito nessas coisas. Show. Tá bom, meu irmão, o que você quiser, liga e chama que eu vou. Você deixa a pessoa aberta, porque às vezes a pessoa não aceita na hora. Aí uma semana de ideia, ei, qual é teu nome? Ricardo. Ricardo? Isso. Ricardo, e aquela água lá, tu lembra que tu me ofereceu? Aí tu ainda pode fazer? Posso. A gente tem que respeitar o tempo das pessoas também. Amor, pergunta que você fez. Pois, Alana, eu confesso. Eu já sei que a pessoa não acredita. Eu quero ajudar. Eu faço o evangelho, faço uma prece e boto no copo e deixo lá. E lá está achando que a pessoa come. Mas Nádia, vamos lá. Será que essa pessoa lá no fundo tem que não tem a fé? Porque às vezes é difícil dizer que acredita nessas coisas. Não se vê, gente. Aqui
que a grande maioria, né, estuda, ou é médio, enfim, seja o que for. Mas está aqui porque se identifica com a doutrina. Gente, é muito louco. Como é que uma água dessa aqui tem ampicilina? Como é que uma simples água dessa contém um medicamento completo de uma quimioterapia e uma radioterapia junto? Como é que eu tenho um remédio para dor, para vômito, uma vitamina dentro de um menino? Ô, louca, gente, é impossível, cadê? Vejo nada, mas tem, tá, gente? Inclusive, eu que trabalho nessa parte de saúde, tem sim, quem é médico de visão, vê o benfeitor colocando a medicação incrivelmente. Muitas vezes assim, eu vou tomar, para tomar essa água 2 vezes ao dia, tá? Aí, faço uma prece antes de tomar essa água na loucura, não. Porque assim, Senhor, eu tomar essa água, se eu me cure, faço uma prece, faço uma prece. Menino, por 3 dias. Não, Rogério? 3 dias não tá chegando nenhuma. Você não foi ensinando. Se essa água por aí, se não foi, estou não trabalhando. Mas você não viu. Vamos lá, Rogério. Aí, ó, gente, o Rogério, inclusive, ele está um pouquinho mais magro, porque ele passou por um processo muito grave nos rins e o tratamento dele foi feito com água magnetizada. Né, Rogério? Você tirou? Foi nem 15 dias, tá, gente? E, inclusive, ele fez uma ressonância e não tem mais pedras. Tá? Então, que bom, Rogério, você teve merecimento. Não esqueçam, merecimento acima de tudo, não só a nossa vontade. Isso, fé, merecimento. Tá, gente? Eu não quero passar aqui do horário, porque a gente não tem uma prece para fazer. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer algum questionamento. Estou aqui para responder. Opa! Vamos lá. Só um parênteses. Claro. Eu não entendi bem quando você falou que em algum lugar você leu que se o cachorro, o animal, tomar água magnetizada, ele poderá morrer ou ficar doente ou alguma coisa assim. Eu queria saber onde é que está esse estudo, porque eu fiquei muito curiosa porque eu tenho 4 cães e eles participam do evangelho lá todo domingo na minha casa. Estão tudo vivo, não estão tudo vivo? Maravilhoso. Ora, assim, não, mas tem. Se você colocar na internet, jornais espíritas, vão vir muitos. Você vai pegar com os olhos secando na frente do computador, lendo tanta coisa absurda. Inclusive, gente, tem passagens nesses jornais espíritas que se eu não levantar a minha mão, ó, a energia não vem não. Eu estou com um problema, ó. Então, bucite, não posso levantar, eu não posso dar um passe. Tem. Gente, a cada absurdo que você encontra em jornais espíritas, mas a gente tem que ser humilde e humano, entender que aquele irmão não está correto, não divulgar aquela informação, pronto. Decida você ir lá e escrever o francês, não há necessidade. Onde vai perceber que ele escreveu algo que não é correto, tá? Mas é absurdo, esse negócio das mãos, se eu ligar para comprar assim, a energia não desce. O vendedor está atrás, ele está lá em cima pendurado, não existe. Eu sou mais evidente, eu nunca vi um benfeitor pendurado na minha cabeça. Tem dia que eu não achava muita graça. Eu entrei em moto, vai cair. Eu não tenho, gente. Os nossos irmãos, alguns não são tão adiantados, né? Porque às vezes a gente não tem nem condição de receber um irmão adiantado, nosso corpo nem permite. Mas eles têm um pouquinho mais de estudo que a gente e não vão passar uma loucura dessa. Eles têm muito mais vocês que nós. Tá? Então, como ela disse, os cachorros participam, meu participa demais. A minha mãe está bem aqui, não me deixa mentir. A aula do Evangelho está lá caladíssima, olhando a gente ler. Depois que lê, queria se deitar lá e brincar. Mas toma água frutificada melhora, ele toma passe melhora. Não é só eu que dou passe, não. Então também é passista, dá passe e ele fica bonzinho. Melhor que eu até. Eu acho que fico tão desesperado que o cachorro é meu, que ela está melhor do que ele. Olha. Considerando o assunto que a gente está usando, qual a relação das doenças kármicas e as cirurgias espirituais dentro desse contexto? Ótima pergunta. A gente vai sair só um pouquinho do nosso tema para responder o nosso colega, tá? A gente não quer entrar no tema de cura, tá? Mas tem as doenças kármicas, né? Oi? As doenças kármicas que nós pedimos para que venhamos evoluir. Às vezes a gente causa dor no irmão e quer passar pela mesma dor para que a gente entenda como fomos cruéis, né? E aí tem milhões de outras coisas que a gente não nos cabe no momento, tá? E aí nós temos cirurgias espirituais no mundo inteiro, tá? A gente não só
não é só o Brasil, que é a parte do Evangelho, não. No mundo inteiro existem pessoas de boa vontade que trabalham seriamente, como existem pessoas que querem mesmo seu dinheiro. Então, naquele momento, você está doente, veio para uma cirurgia espiritual, e aí você não foi curado. Foi permitida a cirurgia, mas você não foi curado. Nossa, que horror, Casa do Caminho me enganou. A Alana, então, miséria. A Caminho trabalhando daquele jeito. Não é. É porque naquele momento a doença é um benefício para você. Bezerra de Menezes diz isso. Que a doença para a gente é um benefício. Para outros é só um momento, é só uma passagem. Então aquele câncer terrível. A gente tem um caso aqui do nosso irmão Leandro, que o médico disse, olha, querido, é paraplégico. Infelizmente você não anda mais. Filhos nunca, nem pensar. Ele estava em tratamento na esposa engravidar. Seu câncer é extremo, já está no nível 5 e a cirurgia vai ser complicada. Leandro nunca deixou de andar, nunca deixou de trabalhar, fez conosco o tratamento espiritual, nunca nem sentiu os danos da quimioterapia. Inclusive, com o tempo, ele vai vir para cá dar o testemunho dele na semana. E sempre preparado pelos benfeitores. Naquele momento, ele sofreu outras coisas, tá, gente? Não é porque ele não sentiu a reação da química que ele foi show, não. Ele sentiu outras dores. Outras doenças apareceram no tratamento do câncer. E os médicos nem conseguiam explicar como ele conseguia resistir, porque a química era muito feroz. Mas, gente, ele tinha 8 ciclos, no terceiro ele não tinha mais câncer. Foi o suficiente para que o Leandro passasse e mudasse radicalmente a pessoa que ele era. Ele era uma pessoa boa, mas ele evoluiu muito. E a família, gente, muito mais. Entendeu? Então, fortificou muito a fé da família. Leandro está curado, já está em tratamento, a menina dele está para engravidar de novo, está bem pertinho, e ele me dá o testemunho dele aqui com a permissão já do garoto. Tá, gente? Então, é importante que a gente saiba que existe um momento da dor-benefício, da dor passageira, que aquela cirurgia vai aliviar aquele mal, porque podia ser pior. Então, você vai receber o benefício do alívio. E para outros, recebem a cura. Bom? E aí, gente, eu sou de uma mania do Evangelho aqui, e assim, eu mostro uma coisa legal, eu leio. Em casa também faço isso, viu, gente? Então, eu abri aqui no capítulo 19, que está até grifado, que ele fala sobre o poder da fé. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo, modificando-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente, pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, mas, na verdade, eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. É esse o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se vocês não o curaram, é porque não tiveram fé.